Olá, pessoal. Hoje eu vim trazer para vocês um passo a passo de como que é submeter um artigo e os arquivos relacionados a esse artigo dentro de uma plataforma ou de uma revista, por exemplo. Então, só para contextualizar um pouquinho o trabalho que eu vou mostrar aqui para vocês, é o seguinte: eu mandei um paper para uma revista e aí esse paper ele passou por análise de revisores, só que depois de uma análise do editor, esse trabalho foi recusado, então ele não podia ir para essa revista, né, que é a Composites Part A. Entretanto, a Elsevier ela tem um serviço onde papers que apresentam uma qualidade científica, uma inovação, e que ele não se adequa muito à revista, mas que eles veem potencial. Existem alguns editores das áreas mesmo correlatas, no meu caso a área de materiais, que ele pega esses artigos e ele nos pergunta se ele pode indicar uma revista melhor, da Elsevier mesmo, para colocar, para a gente submeter esse artigo. Então, esse processo se chama Transfer Manager e ele é um processo intermediário para o envio, né, numa revista. Mas eu quis aproveitar esse caso real para vocês, porque o modo de submissão nessa Transfer Manager é semelhante ao processo de envio de uma revista. Então, vai ser interessante para vocês verem, né, na realidade, como que a gente submete um artigo, e aí eu vou aqui mostrar para vocês, ok? Então, vamos começar. Então, essa é a plataforma da Transfer Manager. Então, eu fiz o cadastro direitinho, eles me deram o login. E aí eu faço a inscrição, né, direitinho. E aí existem esses campos, né? No caso, eles já fizeram, quando eu aceitei a transferência, o trabalho já foi direto para a plataforma, por isso que estava lá incomplete transfer. Então aí eu vou, no caso, completar esses arquivos com alguma modificação que eu tenha visto para melhorar o paper, para adequar melhor. E aí eu considerei, inclusive, os pontos que os revisores abordaram no review deles para melhorar o paper. Então eu venho aqui em edição, aí tem a categoria, né, o tipo do artigo, que é um full length article. E aqui, gente, estão todos os arquivos, né, que você tem que submeter numa plataforma, como highlights, cover letter, o próprio manuscrito. Eu coloco sempre na ordem. As figuras também é recomendável que elas sejam enviadas separado. O graphical abstract e um statement, né, de que não há conflito de interesse, né, para a publicação desse trabalho. Então aqui eu estou selecionando os arquivos que eventualmente, né, eu vou trocar, né, vou remover tudo, porque eu vou colocar tudo novamente, tá? E aí, primeira coisa que eu adiciono, né, a cover letter, que é aí que ela fica em cima na hora da dissertação. Aí eu gostaria de mostrar para vocês também como que é o diretório, como que eu salvo também esses arquivos para facilitar o meu processo de envio. E aí eu seleciono a cover letter. Aí ele faz o upload e aí eu vou incluindo os arquivos. Geralmente eu seleciono uma sequência lógica, então o material começa com o cover letter
E aí depois eu coloco as highlights, né, que é uma lista de frases que delineam um artigo. E depois eu já coloco um manuscrito a seguir as figuras e depois o graphical abstract e também a carta de conflito de interesse. E aí eu vou adicionando, né, todas as figuras de acordo. Inclusive essas figuras, vocês podem perceber que tem PPT, né, que é modo de apresentação, ou modo em doc. Eu já mando já a figura já com uma configuração correta para ir para a revista. Excel já é um pouquinho mais complicado, porque eu vou mostrar para vocês um exemplo depois do que pode dar errado quando a gente coloca a figura em Excel. Aí vocês vejam que em cada campo, né, eu seleciono o que eu vou incluir e qual que é o arquivo. Geralmente na construção desses diretórios, né, eu sempre coloco assim, olha, foi enviado para essa revista, e aí depois, caso ele retornou e vai para a revisão na mesma revista, eu coloco um segundo diretório, e aí vou organizando, para eu ter o controle dos arquivos que eu enviei em cada uma das tentativas que eu estou botando ali na revista. Para eu traquear, né, os principais erros que eu cometi, aí para realmente facilitar o envio nas próximas vezes. Essa questão de envio de artigos é questão de aprendizagem mesmo. A gente vai ficando mais experiente e aí a gente vai deixando de ter alguns erros que a gente comete sempre no início, mas isso é normal. E aí a gente tem que colocar sempre uma lista de revisores. Normalmente eu tenho alguns pesquisadores que eu conheço pessoalmente, que eu já fui em congresso, já encontrei eles, já sei que eles trabalham naquela área de pesquisa. E também eu também procuro em papers que estão relacionados com aquele autores de papers com papers que estão relacionados à minha linha de pesquisa. Então eu acabo que seleciono essas pessoas. Eu indico. E, não quer dizer que a revista vai adotar esses revisores dessa lista. Aí eu tô colocando, a gente tem que colocar o título de forma separada também, não só dentro do manuscrito. E aí eu abro o texto, né, e já copio também direitinho, que eu fiz uma pequena alteração no título. Aí fiz também uma modificação no resumo, então estou implantando aqui novo. Percebam bem que ele puxou tudo que eu tinha enviado, né, da Composites Part A para esse Manager Transfer. E nesse serviço, eles, em 48 horas, eles dão um resultado, né, de qual revista você pode enviar aquele artigo. Percebam que eu deixo as alterações realçadas para o editor saber o que eu modifiquei no artigo para promover aquela melhoria que é interessante, né? Então no artigo eu vou, mas para colocar aqui, ó, eu preciso estar ele em branco para ele não aparecer. Mas no manuscrito ele vai. Aí tem as keywords, que também é importante colocar nesse arquivo separado.
aí como eu fiz uma pequena alteração, aí eu vou copiar direto do manuscrito quais são as keywords, né, desse nova versão do trabalho. Com a melhoria desse trabalho, a gente teve que incluir um novo autor, que foi o professor colega aqui, o Thiago Doc, porque ele contribuiu com uma análise a mais para incrementar os resultados, e aí eu cadastro ele, né, como esse novo autor, e aí eu faço todo esse cadastro. Mas como eu disse para vocês, ele busca, né, os autores. Quando vocês vão fazer uma nova submissão, vocês têm que adicionar os autores um para um. Então, tenham sempre em mãos as informações como e-mail, a universidade que a pessoa trabalha, para, né, vocês conseguirem submeter, né, de maneira direitinho. Outra coisa que é interessante também é o número do ORCID. Então aí eu tenho que procurar também o ORCID, o número, para inserir no sistema. Então eu não sabia, né, o do professor Tiago, aí eu tive que procurar. Geralmente ele já tem também a relação das universidades mundiais. E aí a Universidade de Brasília já está cadastrada. E aí eu pego, salvo ele. E aí não apareceu ali, né, uma informação. Aí eu estou verificando a minha informação aí, que ele não pegou direitinho. Geralmente o coordenador, o mentor do projeto de pesquisa que resultou aquele artigo é o último autor. E o primeiro autor é aquele que realizou mesmo o trabalho braçal no laboratório. Então o Luiz é o primeiro autor e eu sou a última, né, que sou a provedora, financiadora desse projeto. E aí eu estou fazendo alguns ajustes também nos autores, direitinho. Aí, com relação a quem proveu o recurso para esse projeto, eu coloquei todos os órgãos de fomento que contribuíram financeiramente para a realização desse projeto. E aí é importante relacionar isso também. Daí nessa fase aqui, a gente tem que ler atentamente esses pontos, né, dos termos. É importante ler. E aí a gente precisa imprimir construir o PDF e aceitar também os termos da editora de ética, né? É importante ler isso antes. Só que eles são bem semelhantes, então eu não preciso ler nesse momento. E vocês estão vendo que ele foi transferido da Composites Part A. Ele está gerando o PDF, né? Vocês podem ver, ele está building o PDF. E aí, assim que ele estiver pronto, eu baixo o PDF para verificar se tudo está correto e assim eu submeto para o editor. Tá? Então é importante checar, né, se está tudo certo, se você colocou na ordem correta, se
desconfigurou em uma determinada situação, para que você possa corrigir antes de enviar para o editor. Nesse aspecto, gente, quanto mais zeloso você for, quanto mais você ficar nas orientações dos autores e cuidar com cada um dos detalhes na submissão, melhor é a aceitação do seu artigo até para o editor mandar para os revisores. Para vocês terem ideia, tem muitos jovens pesquisadores que às vezes têm que submeter 2 ou 3 vezes com erros, né, assim, que na hora da submissão mesmo, né, esquece de algum item, não está coerente. Então é importante que vocês façam isso, né, de maneira bem assertiva, para que você ganhe credibilidade como autor. A gente tem que aguardar, né, um tempo para construir o PDF. Aí ele já gera um código para o seu artigo. Ele coloca como um número, né, um manuscript number. Depois se aceita, aí eu vou verificando. Mas vocês percebem aqui que deu alguma coisa errada, né? Deu 998 páginas. Aqui, gente, eu erroneamente mantive as figuras de Excel. Mandei o Excel, então ele imprimiu, é como se ele tivesse colocado todas a planilha, né? Então não foi adequado e eu tive que fazer novamente. Foram realmente as figuras Excel. E aí eu deixei sem, porque como elas já estavam imersas no texto, aí eu resolvi proceder assim. Eu percebi também que na configuração o texto ficou pequeno, né, por causa das anotações. Aí eu tentei também retirar essas anotações. Aí eu notei também que eu poderia melhorar o manuscrito, né, tirar aquelas anotações laterais. Então eu fiz a modificação e enviei novamente. Ele vai para baixo e aí depois é só eu reposicionar, né, na ordem que eu quero que ele apareça no PDF gerado. Aí ele entendeu, ele manteve, mas caso ele tivesse mudado de posição, era só renumerar aqui na lateral direita e ele iria fazer. Tá? Daí eu procedo tudo de novo, né, para as modificações. E aí eu tento, né, construir build for approve. Eu já vou direto para a aprovação do PDF, porque eu sei que o problema era só do manuscrito. Aí, com o gerador PDF, aí eu vejo o arquivo, se está tudo direitinho do jeito que eu quis. Então eu confiro, agora são só 45 páginas, né? Bem melhor. Aí a carta, os highlights, o graphical abstract. Aí vocês vejam que eu coloquei em azul todas as modificações que eu fiz. E aí para resubmissão.
Então checo tudo para ver se está tudo direitinho e aí eu retorno lá para a plataforma para submeter o artigo. E a carta de conflito de interesse. Aí eu vou em Approve Submission. Aí ele pergunta se eu estou certa disso. E aí eu envio para a revista. Daí ele pega, né? Thank you for submission. Eu posso ir lá no menu principal, conferir. Agora ele está sendo processado. Esse processamento, o revisor, ele pega o seu artigo e atribui um número. E ele checa também se todas as normas para editores, né, foram cumpridas. E aí você recebe no seu e-mail o número do manuscrito e depois aparece aqui na plataforma. E você aguarda daí então a decisão, né, do que para o seu artigo, tá? Então geralmente um artigo ele demora algum tempo para ser analisado, de 3 a 6 meses pela Elsevier. Geralmente, se o seu artigo for aceito, ele sempre volta com considerações dos revisores que você tem que fazer antes da ressubmissão. Quando ele é recusado, existe esse serviço aqui da Elsevier que você pode transferir para uma outra revista. Então, só para vocês saberem, né, esse artigo, ele, depois de 48 horas, ele foi avaliado por um editor da área de materiais e ele indicou 3 revistas da própria Elsevier que eu pudesse mandar o meu artigo. E aí eu selecionei a Polymer e o meu artigo ainda está sendo avaliado, né, nessa revista. Ok? Então eu tive que fazer todo o processo de revisão lá no site da Polymer também. Com relação ao tempo de publicação, você tem que incluir, né, o tempo para você submeter, a revisão, os ajustes do editor se voltar para você e também o ida e volta dos revisores, né, que você tem que responder e ter um tempo para você responder. Então a publicação de um artigo ela pode variar aí de 6 meses, 8 meses na Elsevier. E existe a possibilidade de você enviar o seu artigo para revistas pagas, que também são muito boas. Entretanto, o valor é alto, que varia entre 10 mil e 15 mil reais, valores de agora, né, de 2022. E aí você tem que ter o recurso para isso, né, que pode ser de um projeto de pesquisa ou de auxílios de fomento específico para isso. E aí o processo de submissão e correção é bem mais rápido, né? Em torno de 2 meses você consegue fazer a publicação, tá? Então é isso, espero que vocês tenham aprendido como submeter um artigo e eu estou trazendo essa ferramenta nova, oferecida também pela Elsevier, para selecionar melhor o seu artigo e conduzir na revista mais adequada, tá bom? Abraço a todos!